Eu vou falar até um negócio, vocês me corrijam se eu estiver errado, tá? Mas, assim, algumas experiências, enfim, nas empresas por onde eu passei, que na minha visão foram experiências ruins, foram justamente naqueles casos onde a gente pensava em quebrar ali monolitos, ou não necessariamente monolitos, mas sistemas relativamente grandes, sistemas menores, né? Eu vou chamar aqui de microserviço, mas não necessariamente microserviço. Porém, esse tooling ali, essa preparação não era criada. Então, essa expectativa que a gente tinha antes era de ganhar produtividade, quando a gente começou a espalhar isso aí, distribuir, fica mais difícil ainda para o desenvolvedor. Então, se não tiver a base muito bem preparada, a gente vai ter um problema de piora de produtividade, né, quando a gente quebra esse serviço. Então, esse é um negócio que realmente a gente tem que prestar muita atenção, porque a vida, quando a gente está pensando ali em desenvolvimento e tal, em produtividade, produtividade no sentido de, vamos pensar aqui em entregas somente, né? A gente poderia pensar em valor e tal, mas vou deixar valor de lado por enquanto, assim. Quando a gente pensa em produtividade em relação ao volume de entrega, a gente tem que facilitar o máximo a vida para o desenvolvedor na ponta. Então, se ele tem que ainda pensar em como que ele vai usar a infraestrutura lá, sei lá, se ele vai ter que entrar na AWS para criar um banco, se vai usar o Terraform, você tem que pedir, talvez, permissão para uma outra equipe. Então, quanto mais complexo isso for, menos produtivo a pessoa tem que ser, menos produtivo o desenvolvedor tem que ser. Então, esse tooling inicial, essa base aí, né, essa comunicação entre equipes, por aí vai, então, quanto mais bem definido isso tiver, mais produtiva as equipes tendem a se tornarem também. Perfeito. Sim, acho que só completando o que você comentou, além dessa base, eu acho que vai muito da visão geral do produto e da arquitetura do que você está fazendo. Porque separar por separar, às vezes um time isolado, falar vou separar aqui porque vai facilitar. Você, no primeiro caso, no primeiro servicinho, fica legal, faz sentido, e aí outros times começam a ver e falam, pô, interessante, começam a separar sem uma organização, sem uma visão macro de como aquilo vai ficar, aí entra nesse mesmo num problema que você pontuou, que beleza, a gente tem o tooling, mas como que as coisas se encaixam? Porque saber ali como montar a caixinha a gente sabe, agora a gente não sabe como uma enxerga a outra ou como uma conversa com a outra, e aí começa um outro problema que as pessoas vão começar a às vezes não ver que existe a solução porque ela precisa e vão começar a criar outras soluções, e aí no fim você tem 2, 3 soluções iguais para um mesmo problema, mas que por conta da comunicação entre os times ou da comunicação na arquitetura, as pessoas conversam de maneira diferente e não enxergam que todo mundo já tem aquela solução em mãos e poderia estar usando. Então tem também esse ponto negativo nesse processo. Pô, quem quer puxar? Posso passar a próxima? Quer mandar aí, ou Zé? Cara, isso que o Caruso falou é um problema. Isso é bem clássico, assim, desse modelo de microserviço. Como que você incorre nesse risco de duplicar solução, né? E é bem difícil, cara, você resolver esse problema. Pelo menos assim, nas minhas experiências, né? Os times às vezes crescem muito. Eu, por exemplo, no IT, eu tinha 60 squads, mais ou menos. Como é que você mantém uma comunicação entre esses times onde o Caruso sabe todos os microserviços que o Tássio também construiu, aí de repente vai criar um produto novo, eu preciso fazer um pagamento de uma fatura de um cartão de crédito. Como é que você sabe se já existe aquele microserviço que ele resolve aquele problema ou é parecido com o problema que você precisa, né? Então, de fato, você ter esse mapa de todos os seus contextos, quais são os contextos, quais são os microserviços e quais problemas eles resolvem, né? Como é que você mantém essa comunicação mais fluida? Aqui acho que na minha experiência do que a gente fez muita documentação, você ter documentação, a gente usava o próprio GitLab para fazer isso, ou o próprio Confluence, para você ter uma documentação clara daquele time. O Caruso, por exemplo, é um time que é focado em pagamentos. Eu sou o Tássio, é um time que é focado, sei lá, em conta. E eu preciso ter uma conectividade entre os dois. Então, o time de produtos consegue acessar, ser mais self-service, digamos assim, né? Eu não preciso ficar parando o Caruso também para... Caruso, você tem aquele serviço que faz isso, isso, isso? Não, cara, minha documentação está aqui. Primeiro olha lá, abre um ticket. Então, esse modelo de interação entre os times, de comunicação, é difícil, é complexo. Não tem bala de prata aqui. Do meu aprendizado foi a gente tentar criar horizontais do capítulo de engenharia para compartilhar mais conhecimento, né? Documentação muito clara. E uma coisa que a gente fez que deu muito certo, até pegando o gancho ali de tooling, que a gente estava falando, aqui também de produtividade, foi a gente tinha um time focado nessa base de tooling, né? E a gente tratava os devs como clientes mesmo, customers. Cara, esses caras são clientes que usam a minha plataforma. Se eu estou produzindo alguma coisa que esses caras não usam, então eu tô priorizando errado. Pensa se você fosse um produto, né?
O dev tem que olhar para a tua plataforma e ter muita clareza em relação à documentação, como é que você usa aquilo, você diminuir esse attrition que existe, porque imagina, você está fazendo um onboarding de pessoas novas também. Se você tiver que ficar parando um dev para explicar tudo, a produtividade também vai lá para baixo. Então, essa conjunção assim de documentação, de como você deixar isso mais claro, de criar cerimônias no capítulo para você trocar conhecimento, ajuda bastante a mitigar um pouco aí desses problemas do paradigma. Queria só reforçar um ponto que o Zé Augusto falou, se eu entendi errado pode me corrigir. Acho que é muito importante essa parte da documentação, mas não só de serviço, mas acho que cabe muito num ponto quase como uma documentação de pessoas, assim, entender a responsabilidade de cada time, o que é esperado de cada time, qual problema cada um está resolvendo. Quando tem isso muito claro assim, para todo mundo, explícito, e esse esquema self-service funciona, acho que muito melhor também, fica mais difícil duas pessoas resolverem, criarem coisas parecidas, porque elas estão resolvendo problemas diferentes. Agora, quando começa essa responsabilidade dos times das pessoas embaralhar, aí é muito mais fácil começar a ter retrabalho entre capítulos, tribos, squads, o que for. Perfeito.